Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A Bíblia é escrita de linguagens, ou com linguagens, tipologia, simbologia. Quando falamos de tipologia, é sempre uma pessoa ou alguma coisa que aponta para o futuro. E simbologia são coisas materiais que simbolizam outras. Por exemplo, o Espírito Santo tem símbolo na Bíblia como água, vento, chuva, fogo, orvalho. Já Jesus Cristo, por exemplo, tem várias pessoas que é tipo de Cristo. Adão, que é o primeiro homem, tem uma relação com Jesus. Temos, por exemplo, Davi, o ministério de Davi com o ministério de Jesus, o ministério de Elias com o ministério de João Batista, são tipos. Hoje eu quero falar com você de alguém que representa a igreja no Antigo Testamento e você será muito abençoado com isso. Livro de Gênesis, capítulo 41 e versículo 45 diz assim: E chamou Faraó o nome de José de Zefanate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate. Então, no Egito, José teve o nome mudado e teve uma esposa escolhida pelo rei. Essa esposa de José é um tipo da igreja no Antigo Testamento. Outro tipo de igreja no Antigo Testamento, que é representado também por uma mulher, é Rebeca. E eu vou falar a diferença de uma para outra aqui. Primeiramente, é interessante saber que Zefanate era desconhecida até esse momento, até virar esposa do governador. Ela não pertencia ao povo hebreu, do mesmo jeito que a igreja não faz parte do judaísmo, não faz parte dos judeus, não nasceu em Israel. Terceiro, o marido de Azenate, José do Egito, virou governador e teve um título. Chamaram ele de Salvador do Mundo por causa do estoque de alimentos da época. O noivo, o marido da igreja também, no caso hoje é noivo da igreja, é o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Vemos aqui que a Azenate foi escolhida pelo rei para ser esposa de José. Aqui é que entra a diferença de Rebeca. Rebeca também foi escolhida porque o Eliezer fez ali no momento que chegou perto do tanque, ele fez uma prova com Deus. Só que Rebeca, ela precisou de decidir, eu irei. Ela precisou de acreditar em uma promessa, em algo que ela não sabia se existia ou não. Ela não sabia se existia a terra onde o Eliezer disse que o seu senhor morava. Ela não sabia se o Isaac era bonito ou não, se era só um golpe. Ela acreditou. Então foi pela fé, ela decidiu. E quando perguntou para ela, ela disse, eu irei. Ela assumiu a responsabilidade, ela teve uma decisão. Já a Azenate, ela foi somente escolhida. Então temos aqui uma pessoa que faz escolha e tem a outra que é escolhida pela soberania do rei. E talvez você que já tem um tempo na caminhada está pensando assim, essa é a diferença entre calvinista e arminiano? Sim, um acredita que você precisa de aceitar a Jesus Cristo e deixar para trás o pecado, e outro vai defender que você já é escolhido desde a fundação do mundo e que não tem nada que você possa fazer, que você está salvo e pronto. Aqui é mais ou menos isso, tá? Resumindo a diferença de arminiano para calvinista. Aqui vemos, por exemplo, então, a diferença. Não importa se você é arminiano ou se você é calvinista. O importante é ser um salvo em Jesus Cristo. O importante é estar pronto quando a trombeta tocar. Vemos, por exemplo, aqui a diferença dessas duas mulheres que simbolizam a igreja no Antigo Testamento. Voltando aqui para Azenate, ela teve 2 filhos com José. Esses 2 filhos mostram a união, a relação que devemos ter com Jesus Cristo. O primeiro filho chama-se Manassés. Manassés significa que faz esquecer. Vemos, por exemplo, aqui no livro de Filipenses, capítulo 3
e versículo o 13, a parte B do versículo 13 e a parte A do versículo 14 vai dizer assim: e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançamos para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecer. O cristão precisa de esquecer das coisas que para trás ficaram. Se você aceitou Jesus Cristo, esqueça que no mundo você foi isso, que você foi aquilo. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O outro filho era Efraim. E Efraim significa duplamente frutífero. Eu creio que você está pensando em dons espirituais e frutos do Espírito Santo. Duplamente. Nós precisamos de gerar frutos do Espírito Santo e dons espirituais. O fruto do Espírito Santo é gozo, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Nós cristãos precisamos de gerar esses frutos, ou esse fruto, com essas características em nós. E para finalizar, eu quero deixar bem claro para você que não importa se você se identifica mais com a Zenate ou se você se identifica com Rebeca. O importante é você estar com o nome escrito no livro da vida. Obrigado você que tem comentado, curtido, compartilhado. Todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. E eu convido você a fazer parte. Deixa um joinha e comente, deixa um amém, uma paz do Senhor aí, beleza? Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que a nossa missão principal não é ficar rico, não é ter status e nem uma rede social, mas é de ter a nossa salvação, a nossa vida escondida no Senhor. Nós precisamos, Pai, de estar atento ao toque da trombeta. Não pensamos apenas nessa vida, mas em uma vida futura. Eu quero pedir ao Senhor, entra com salvação nessa casa, nesse lar, essa pessoa que pede pela oração, essa esposa que pede pela salvação do marido, esse marido que pede pela salvação da esposa, os pais que estão orando pelos filhos, filhos que estão orando pelos pais. Entra com salvação em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.